Aqui a nossa ênfase consiste nesta descoberta, na descoberta da verdade sobre nós mesmos. Me parece ser esse o nosso único problema. Nós precisamos tomar ciência daquilo que se passa conosco, a cada instante, a cada momento. Aqui nós queremos com você, dentro desta fala, investigar alguns assuntos. O primeiro deles é a importância desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. Um outro assunto aqui que envolve essa questão é a verdade desta ilusão do tempo para a mudança. É aqui que nos deparamos com a beleza da revelação da meditação. A meditação. O que é meditação? Isso nos aproxima de uma visão direta também para a resposta da pergunta: como encontrar Deus? Então, o ponto aqui é que nós nos deparamos aqui, neste momento, com um problema. O nosso problema é a não ciência da verdade sobre o eu. Compreender o eu. É isso que aqui estamos juntos com você, investigando. Essa compreensão de nós mesmos nos dá esta mudança, esta transformação, esta visão da realidade divina, esta ciência da meditação. Aqui, quando falamos em transformação, em mudança, não estamos nos referindo a uma mera mudança de ajustamentos para nos ajustarmos melhor dentro da família, dentro da sociedade ou no mundo. Portanto, não se trata de uma modificação externa. Isso não resolve os problemas. Os nossos problemas são problemas de relações humanas. Nós desconhecemos a beleza de um encontro em liberdade dentro da relação. Nós precisamos da presença da paz, da verdade do amor, da liberdade de ser nós mesmos. E aqui, quando uso a expressão ser nós mesmos, eu me refiro à realidade de ser. Todos nós estamos tentando fazer isso, mas dentro de uma ideia do que deveríamos ser. Nós não investigamos a natureza de ser, a natureza da verdade sobre nós mesmos. Nós ficamos dentro de ideais, de projetos, tentando, a partir dessa ideia de se tornar, dessa ideia de vir a ser, nós estamos nessa tentativa de encontrar a paz, o amor e a liberdade dentro das relações. Isso não funciona. Não tem funcionado. Portanto, o convite aqui consiste em um convite para aprender sobre nós mesmos, que é aprender sobre o autoconhecimento. Nós precisamos compreender a nós mesmos. E o autoconhecimento é conhecer esse processo. O processo do eu, o processo da pessoa
que eu sou. Esse movimento interno de consciência, esse interno movimento da mente, é o processo do eu. Nós temos que investigar a questão do nosso próprio sentir, do nosso próprio agir, do nosso próprio pensar. A compreensão das nossas ações requer a compreensão dos nossos sentimentos e pensamentos. Porque esse ego, esse eu, a pessoa que nós somos, ela é complexa. Todos nós sabemos como é difícil lidar com pessoas. Mas o interessante é que nós acreditamos que é muito difícil lidar com ele ou ela. É sempre o outro, o meu problema. Nós não nos damos conta de que também somos pessoas, que como pessoas criamos problemas dentro da relação com ele ou ela. A pessoa mais difícil não é o outro. Eu sou a pessoa mais difícil. Esse eu é o ego, esse mim, a pessoa que nós somos. Ela é bastante complexa. Nós temos uma mente complexa, uma mente condicionada, um modelo de sentir, agir e pensar na vida. A partir de um modelo de autocentramento. Esse é o sentido do eu presente na vida. É isso que nós chamamos de minha consciência. É necessário compreender a verdade sobre o eu, sobre o mim, sobre esta pessoa. Todo esse campo do eu, todo esse modelo desta ego-identidade. Essa identidade egóica, ela é o resultado de toda a influência social, política, religiosa, de cultura, de tradição de família e tudo mais. Tudo isso é parte desse condicionamento que nós temos, do condicionamento que trazemos. Esse condicionamento, ele é humano, ele é social, ele é político, religioso. Como acabamos de colocar, envolve essa questão de família, de tradição. É preciso compreender todo esse campo da consciência, que é o campo do eu. Não existe qualquer eu, ego, pessoa, ou qualquer consciência fora do campo da memória. Investigar a natureza da memória é compreender a natureza da mente, a natureza desta consciência egóica. Essa memória, ela é consciente e inconsciente? É aquilo que está oculto e aquilo que está mais à vista, patente. Ela é a presença desse eu que sonha e de todos os sonhos que esse eu tem. Ela é a presença desse que pensa e de todos os pensamentos para este pensador. Esta consciência egóica, a consciência da pessoa, a presença do eu. É ele o elemento que experimenta. É ele a presença do experimentador. Aqui descobrir a verdade sobre o eu, sobre o ego. É ir além desta condição. O que requer esse acompanhar cada pensamento, cada sentimento,
cada emoção, acompanhar cada movimento em ação desse eu, o que significa olhar e ver diretamente o que está aqui. Nós precisamos descobrir a verdade sobre este mim se revelando dentro das relações, nesse meu contato com ele ou ela, com o mundo, com a vida. É olhar, é ver o que é, ver o que está aqui e não o que não está aqui. Em geral, nós estamos vivendo, olhando para o futuro, para aquilo que não está aqui, ou olhando para o passado, para aquilo que não está aqui. A nossa vida psicológica é a vida norteada pelo pensamento. E o pensamento é a presença do passado, ou é a presença do futuro? Observe com clareza isso. O pensamento não sabe o que está aqui, neste instante. Ele tem uma leitura do que está aqui. Essa leitura é o passado. Essa leitura é o futuro. E o elemento que faz essa leitura é a presença do pensamento em você. Nós estamos sempre ou no passado ou no futuro. Não temos ciência da vida aqui e agora, neste momento. Nós precisamos olhar e ver o que é aqui. Não o que não é. Não essa ideia do que deveria ser ou do que foi. Porque isso não está aqui. Nós precisamos compreender a vida neste instante. E não podemos compreender quando olhamos a partir do pensamento. Porque é exatamente o pensamento que distorce a nossa visão do momento, a nossa visão da realidade, daquilo que aqui está presente. Nós olhamos a partir do passado, julgando, comparando, gostando ou não gostando. Portanto, esse aceitar ou rejeitar, esse concordar ou discordar, todas essas avaliações que temos são avaliações no pensamento, nos colocando na ideia, na crença, no conceito e, portanto, no pensamento. Não ficamos com a verdade do momento se revelando. Isso nos impede de ter uma compreensão direta daquilo que nós somos, aqui e agora. Nós não compreendemos esses estados internos que surgem. Não compreendemos por que sentimos o que sentimos, pensamos o que pensamos e por que agimos da forma que agimos. Porque estamos sempre sendo impulsionados pelo pensamento a tomar ações, a fazer avaliações, a pensar de uma forma particular sobre esta situação ou aquela outra situação. Essa autodescoberta, ela é a porta que se abre para a revelação de algo aqui presente. Além desse movimento que acabamos de colocar, que é o movimento do tempo criado pelo pensamento. Se não estamos diante do momento, nós estamos ou no passado ou no futuro.
Essa é a ilusão do tempo. Nós precisamos nos livrar desta condição psicológica de tempo criada pelo pensamento. Precisamos nos livrar dessa ilusão. Precisamos descobrir a vida como ela acontece, para de fato irmos além desta condição, que é a condição do eu, do ego, deste mim. Então podemos olhar para o instante e ter a revelação daquilo que aqui está presente. Essa é a presença da meditação. A meditação não é quando você se assenta, cruza as pernas e fecha os olhos e repete um mantra, ou tenta afastar pensamentos. A meditação é quando você toma ciência do momento, daquilo que está se mostrando aqui e agora, sem o passado. Assim, o pensamento, esse elemento que vem do passado, é anulado. Se o pensamento é anulado, o tempo é anulado. Nós ficamos diante da realidade. E a realidade é aquilo que aqui se revela. E não aquilo que o pensamento nos diz sobre o que está aqui. Nós precisamos descobrir a verdade sobre o tempo. Temos a ciência disso quando descobrimos a verdade sobre o pensamento. A verdade sobre o pensamento é que o pensamento é memória, recordação, lembrança. Ele é apenas uma representação, uma imagem do que já foi. A presença da memória é a presença do pensamento. E o pensamento é a presença dessa ilusão do tempo. Não há qualquer tempo sem a presença da memória, sem a presença do pensamento. Você não pode me contar algo que não aconteceu. O que você tem para me dizer em palavras, em pensamentos, são memórias do que já ocorreu. O que ocorreu, que são essas memórias, essas lembranças colocadas em palavras, é a presença do tempo, da ilusão do tempo. Porque a realidade está aqui, neste instante. E aqui não há passado. Aqui não há futuro. O presente ainda é parte de uma ideia e, portanto, do pensamento e, portanto, é parte da ilusão do tempo. Descobrir a verdade sobre a vida é assumir a realidade daquilo que aqui está presente, que não está nesse futuro, nesse vir a ser, nesse deixar de ser. Repare, isso está no futuro. É o pensamento que imagina isso. E esse pensamento é parte do tempo ilusório. A realidade de ser é algo aqui, fora do tempo, além do tempo. Nenhuma relação tem com o tempo. Portanto, a meditação, o que é? É a ciência do momento. A clareza, a lucidez, a compreensão deste instante, quando o pensamento não está.
Quando você olha para algo, o seu olhar pode ser dentro da ilusão do tempo ou sem o tempo. A realidade desse instante se revela quando não há o tempo, quando o tempo não é real. A realidade desse momento é algo que se revela agora, quando não há esse tempo, a ilusão do tempo. Assim, esse olhar para aquilo que aqui está presente, quando o olhar é livre deste observador, é um olhar livre do passado e, portanto, livre do pensamento. Quando não temos o pensamento, não temos a ilusão do tempo. Temos a realidade que é atemporal. De outra forma, quando você olha para algo, para alguém, para alguma coisa, a partir do pensamento, você olha a partir desse observador. Esse observador é o eu, a pessoa. Em geral, é assim que estamos lidando com o momento presente, sempre a partir desse fundo, que é o passado, que é o pensamento, que é o tempo. A ilusão do tempo, a ideia do tempo, o pensamento, que é o tempo. Portanto, o nosso encontro que revela a verdade, me refiro a esse encontro com o divino. Na pergunta como encontrar Deus, o nosso real encontro com Deus é a constatação daquilo que aqui é real, além do pensamento. E, portanto, além da mente, além do passado, do presente e do futuro, além do tempo, além dessa ilusão. A realidade de Deus é atemporal. Ela nem está no tempo, nem está no espaço. Quando no pensamento você projeta um encontro com Deus, você está projetando uma imaginação. E o elemento que está nesse projeto é o próprio eu. Portanto, o eu é parte do pensamento. É isso que nós precisamos compreender nesta revelação desse aprender sobre nós mesmos. De que esta identidade que é o eu, o mim, a pessoa, ela é algo dentro do tempo. E, portanto, é algo que faz parte do pensamento. Esse eu, ele está aqui porque veio do passado. Está aqui, está indo para o futuro. Essa é a ilusão de uma identidade presente, imaginada pelo pensamento, construída pelo pensamento. Quando temos a revelação da verdade de Deus, aquilo que aqui está presente é ser. Ser é a vida. Ser é esta real presença. Esta real presença não está no tempo. Percebam como é fundamental isso. Descobrir como olhar para o momento presente sem o passado e, portanto, sem o eu, sem esse observador, sem esse pensamento. Então, nos deparamos com a vida aqui, neste momento. Não há problema aqui, neste momento. É quando o pensamento, a partir
desta crença de uma identidade aqui, para lidar com situações que aconteceram no passado ou que poderão acontecer no futuro, que gera problemas. Repare que toda forma de medo, por exemplo, é algo sempre relacionado à presença do pensamento sobre o futuro. Quando você tem a lembrança de algo que aconteceu e você não quer que isso volte a acontecer porque foi ruim, você está diante de uma lembrança, de uma memória. Ao mesmo tempo, quando você não quer que isso volte a acontecer, você está diante de um futuro, de uma imaginação. É o pensamento, o elemento que está sustentando esta memória, esta lembrança, alimentando dentro de você o medo. A presença do medo está atrelada ao pensamento, ligada à presença do pensamento. Você tem medo de adoecer, tem medo de envelhecer, tem medo de perder pessoas, tem medo de perder coisas. A presença do medo é a presença do pensamento sobre o futuro, atrelado a imagens que você tem, que são lembranças, memórias do passado. Será possível uma vida livre do medo e, portanto, livre do sofrimento? Isso requer a compreensão desse eu, desse mim, desta pessoa. Isso requer a compreensão desse modelo de pensamento, que é o pensamento que estabelece a ideia do tempo. Então, a compreensão do pensamento é a compreensão da ilusão do tempo, desse passado e desse futuro. Para esse eu. Então, essa autodescoberta, essa compreensão da verdade sobre o eu, é a compreensão da verdade sobre o pensamento e sobre o tempo. Uma vez isso ficando claro, há uma liberação desta psicológica condição de consciência egóica para algo novo, que é essa realidade atemporal. Esse é o nosso real encontro com Deus. A verdadeira resposta para a pergunta como encontrar Deus consiste em olhar direto para este momento, sem o passado. E, portanto, sem o eu, sem o pensamento, sem o tempo. Assim, esse aprender sobre o autoconhecimento lhe revela a meditação. Ela é algo que aqui está presente quando o tempo não está, quando o pensamento não está. Então, a presença de ser é a ausência do tempo, desse tempo do pensamento, que é o tempo psicológico. Compreender esse instante, este momento, é olhar para ele sem o passado. Assim estamos diante da vida, momento a momento. Quando o passado não está, aquilo que aqui está presente é a realidade da vida, é a realidade de ser, é a realidade de Deus. É isso que estamos aqui com você aprofundando, trabalhando. Nós precisamos assumir
nesta vida. A verdade da vida livre do pensamento. Dessa qualidade de movimento que nos coloca nesse tempo criado pela imaginação. Portanto, aquilo que aqui estamos juntos trabalhando consiste nesta revelação da vida, como ela acontece, sem o sentido do eu, do ego, desta qualidade de pensamento psicológico. Em um certo nível, o pensamento se faz necessário. O seu endereço, o seu nome, tudo isso é parte do pensamento. Todo o conhecimento técnico e profissional que você tem. Não é dessa qualidade de pensamento que estamos falando. Estamos falando do pensamento que sustenta o tempo. Esse tempo psicológico. Ao nos livrarmos desta qualidade de tempo, nos livramos desta ideia ilusória do eu. Deste eu com problemas. Deste eu que está vivendo neste sentido de separação entre ele e a vida, entre ele e o outro. Quando esse sentido do eu não está presente, a realidade aqui se revela como a realidade divina, como sendo esta a única realidade presente, que é a realidade de Deus. É nisso que estamos aqui com você trabalhando. Os nossos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui estamos lhe mostrando como romper com essa questão da culpa, do medo, da ansiedade, da depressão. Tudo isso e muito mais está presente nesse padrão psicológico de identidade egóica que vive nesse tempo psicológico.